Boa tarde a todos. Sempre é muito bom fazer essas web conferências, web palestras, né, web aulas, e quando o pessoal do Telesaúde chama, a gente vem sempre, tá? Reencontrando com alguns de vocês, que possivelmente devem ter feito também o curso de cuidado pré-natal, que nós finalizamos no final do ano passado, mas hoje o nosso tema vai ser exatamente o oposto, né, do que nós trabalhamos lá no cuidado pré-natal, que nós vamos trabalhar hoje a questão da atuação do enfermeiro na leitura do citopatológico do câncer do colo do útero. A primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é que todas as vezes que nós pegarmos um laudo do citopatológico do câncer do colo do útero, a gente não deve alarmar desnecessariamente as mulheres, tá? Muitas vezes a gente tem mania de pegar o laudo e faz a leitura silenciosa, e aí, sem querer, a gente acaba expressando, né, a nossa expressão facial pode apresentar para ela alguma dúvida, algum medo, ou potencializar isso nessa mulher. Então, a gente nunca deve alarmar. E nada de ficar assim, é uma coisa que eu sugiro que vocês não façam, ficar pegando o laudo e ficar riscando o laudo e fazendo, ai, não sei não, hein, tem alguma coisa aqui que não está boa, porque isso vai gerar mais frustração, mais dúvida, mais medo, e as mulheres têm esse grande medo, realmente, quando a gente trabalha com a leitura do preventivo, até porque elas esperam durante um período de tempo para a gente fazer a coleta, né, e elas querem que o resultado seja tudo normal. Ninguém quer ter câncer do colo do útero, na verdade, ninguém quer ter câncer de nenhuma forma, tá? Uma outra coisa também que a gente precisa prestar atenção, além dessa questão de alarmar essa mulher desnecessariamente, tá? É explicar etapa por etapa desse exame. Isso é muito, mas muito importante, tá? Vocês vão ver que no decorrer da aula eu vou falar várias coisas que remetem ao título da aula que eu vou trabalhar com vocês hoje, tá? Não existe uma receita de bolo, pronto, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, não. Existem alguns protocolos do Ministério da Saúde que a gente pode se basear, e a gente tem que se basear neles, tá? Para conseguir definir o que nós vamos fazer. Então, não tem uma atuação, a nossa atuação, ela está muito voltada para a organização dos serviços, para a organização do processo de trabalho, também para o processo de educação em saúde e, principalmente, gente, pensar sempre no empoderamento dessa mulher que a gente recebe nos nossos atendimentos. Nós precisamos empoderar essas mulheres, tá? E não apenas as mulheres, porque eu também tenho que incluir o homem nessa conversa, porque muitos homens também não compreendem o motivo da realização desse exame. E, às vezes, eles podem colocar algumas falas, né, que parecem absurdas, mas que acontecem no cotidiano, tipo, mulher pelada, minha mulher pelada, ninguém vai ver, tá? Isso é proibido, ninguém vai ver, então essas coisas a gente precisa desmistificar. E uma outra coisa também, último, né, que a gente tem que prestar atenção, é que coleta de preventivo é uma coisa, exame ginecológico é outra, tá? Uma mulher que chega com uma queixa de um corrimento, que ela está considerando que não está normal, eu não vou precisar fazer preventivo dela, não. Eu vou fazer o exame ginecológico, eu faço o exame físico ginecológico. E quando eu faço esse exame físico ginecológico, eu vou caracterizar, né? Eu vou fazer todas as etapas do exame físico, fazer inspeção, se tiver que fazer palpação, você vai fazer palpação, tá? Você vai avaliar todas as características da genitália da mulher e também você pode até usar um espéculo e avaliar como é que está esse colo do útero e avaliar como que está o corrimento realmente, perceber, né? Pela inspeção você consegue identificar a coloração desse corrimento, também vai conseguir sentir, né, que o olfato é um outro sentido muito importante, mas você necessariamente não vai precisar coletar preventivo, porque as mulheres acham que coleta de preventivo é igual a avaliação ginecológica, e muitas vezes a gente corrobora com essa afirmativa, tá? E isso é ruim, por isso que as mulheres acham que tem que fazer preventivo todo ano, e a gente vai ver que não tem, tá? Então, para começar, fala. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, tá. Voltou de novo, gente. Às vezes acontece isso. Ao vivo é sempre bom, né? É emoção. Então, antes da gente começar
nós temos que trabalhar a questão da atenção integral à saúde das mulheres, tá? Então, quando eu falo de atenção integral na perspectiva do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é onde realmente se trabalha a todos os protocolos e as diretrizes relacionadas a todos os tipos de câncer no Brasil, e isso é muito bom, né? Ele coloca que nós temos que ter um olhar sobre esse sujeito. E esse olhar sobre o sujeito, eu preciso trabalhar todas essas condições que nós chamamos, se você for trabalhar dentro da teoria da epidemiologia, né, da epidemiologia da saúde pública, como os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, tá? E também em outras literaturas dentro da saúde coletiva, você pode chamá-los apenas de determinantes, que também podem receber essa nomenclatura. Então, quando eu falo da atenção integral à saúde, eu tenho que ter esse olhar sobre o sujeito. E esse olhar sobre o sujeito vai demandar eu avaliar as condições de trabalho e renda, os saberes e a cultura, os desejos e as expectativas, a condição física e orgânica, que muitas vezes os profissionais acabam apenas observando essa condição, tá? E se esquecem de trabalhar essa condição associada às outras características. Também eu tenho que trabalhar as crenças e a espiritualidade, e quando eu falo de coleta de preventivo, isso daqui tem muita coisa que nós precisamos desestigmatizar, tá? Também preciso trabalhar as percepções sobre saúde e doença, e isso também gera muita dúvida nas mulheres, tá? Existe muita dúvida com relação a se câncer é hereditário, o que é essa coisa de hereditariedade e o que é essa coisa genética, de probabilidade, né? Se minha mãe teve câncer do colo do útero, eu vou ter câncer do colo do útero também, e isso precisa ser desmistificado e precisa ser explicado para essas mulheres, tá? Porque o câncer do colo do útero, ele não é hereditário, tá? Também a questão de probabilidade para ele é inexistente. Eu vou ter perspectivas, né, eu tenho que avaliar dentro do que nós chamamos de fatores de risco, tá? Até essa nomenclatura fatores de risco, ela não é muito utilizada na atualidade, porque a gente sabe que uma condição sine qua non, né, para o aparecimento do câncer do colo do útero é a presença da infecção pelo papilomavírus humano, que é o HPV. E mesmo assim, como ele é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível, a gente consegue identificar essas lesões com uma antecedência, desde que essa mulher passe por uma avaliação, a gente consegue ter um bom prognóstico quando a gente identifica uma mulher com câncer do colo do útero, tá? Mas a gente precisa desmistificar isso e esclarecer essas mulheres. E aí trabalhar com quanto mais informações fidedignas eu dou e de acordo com a linguagem, né, adaptada à linguagem, ao saber que essa mulher já existe, melhor, porque ela também vai ser uma fonte de informação, e ela vai perpetuar essa informação de maneira correta, tá? E eu preciso também incluir a questão aqui do apoio familiar e do suporte social. Isso é muito importante, porque as famílias, elas têm todo um saber, tá? E elas têm toda uma cultura, e às vezes as mulheres, elas deixam de comparecer a esse exame, porque elas não têm com quem deixar os seus filhos, não tem como deixar os seus afazeres para comparecer à unidade básica de saúde. Então, a gente precisa se preocupar também de que forma que eu vou organizar, né, o serviço para acolher essa mulher. Eu não posso fazer com que essa mulher não venha à unidade de saúde. E, às vezes, alguns serviços, eles restringem o acesso dessa mulher, colocando, por exemplo, que para ela coletar o preventivo, ela tem que participar de uma reunião, e às vezes ela não tem horário para participar de reunião. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, na verdade, porque senão eu vou restringir o acesso dessa mulher ao serviço, tá? Então, quando eu for trabalhar em relação ao câncer, eu tenho que pensar de todos esses fatores, tá? E esses fatores, eles vão interagir com essa mulher, tá? Fazem parte do cotidiano dela, e eu preciso investigar isso dentro da minha consulta de enfermagem, tá? E aí, quando eu falo do câncer de maneira em geral, e aqui trazendo para o câncer do colo do útero, vocês vão observar que existe o que nós chamamos de linha de cuidado no câncer. Por que isso foi organizado? Porque a gente tem que trabalhar dentro da perspectiva de rede, das redes de atenção à saúde, tá? E quando eu trabalho na perspectiva de rede, eu preciso saber quais serão as ações que eu vou trabalhar de promoção, de prevenção, de cura, de reabilitação, tá? Dentro daquela lógica da epidemiologia, da história natural da doença, e perceber, né, eu não sei se vocês se lembram, já estudaram alguma vez uma das teorias para explicar a questão do processo saúde e doença, mas tem a teoria de Livell e Clark que fala dos níveis de prevenção, tá? Então, eu preciso trabalhar todos esses níveis. E aí, vai desde a atenção primária, né,
até a atenção especializada. Então, a rede precisa se organizar, tá? E dentro da linha de cuidado do câncer, eu vou trabalhar ações de promoção e também vou trabalhar ações de prevenção e cura e reabilitação, tá? Então, o primeiro passo para essa linha de cuidado é trabalhar com uma consulta com generalista. Esse generalista pode ser tanto médico quanto enfermeiro, porque o enfermeiro também consegue. Nós, enfermeiros, nós temos essa característica. Nossa formação, ela é do tipo generalista, tá? Nós somos trabalhados durante a graduação para dar conta de trabalhar em qualquer situação. E óbvio que quando a gente se aproxima de uma determinada temática e gosta dela, nós vamos nos apropriar e fazer a especialização aqui, tá? Mas aqui, neste primeiro momento, eu vou trabalhar sempre uma consulta com o generalista. E nessa consulta, eu vou desenvolver ações de rastreamento que vão me levar à possibilidade de definir um diagnóstico precoce, para identificar se existe ou não a doença. A partir do momento que eu identifico uma lesão que me leve a pensar que seja realmente uma lesão para o câncer do colo do útero, tá? Eu preciso trabalhar com um encaminhamento para uma consulta especializada. E aqui na consulta especializada, eu vou trabalhar com processo investigativo. E aí eu vou ampliar meu leque de ação, tá? Então, aqui, nesse primeiro momento, para fazer o rastreamento do câncer do colo do útero, o que a gente utiliza? A gente utiliza como método a coleta do preventivo, ou Papa Nicolau, como as pessoas costumam, conhecem, né, este exame, tá? Ele é um método de rastreamento que tem um custo efetivo bom, né? Ele é barato, ele é fácil de ser feito, mas que precisa de ter uma técnica primorosa para que essa amostra, ela realmente se constitua numa amostra satisfatória e que me identifique as lesões, os tipos de células que eu preciso encontrar, tá? E a partir da avaliação dessas lâminas é que é feito esse diagnóstico. Vai vir um laudo depois, que a gente vai trabalhar com a leitura dele, né? E aí eu vou identificar, a partir desse laudo, se eu preciso encaminhar para um outro profissional ou não, tá? E aí, se eu faço esse encaminhamento, se tem alguma lesão, alguma atipia, né, eu vou ter que encaminhar para uma consulta especializada. E aqui, nesse processo investigativo, é que a gente vai trabalhar com outros métodos investigativos, que serão, na verdade, não é o enfermeiro que faz isso, mas o enfermeiro está o tempo inteiro dentro desse processo, porque ele precisa instrumentalizar essas mulheres, explicar o que é uma colposcopia, o que é uma biópsia, o que é um CAF, uma conização, porque isso, quando ela vai lá para a consulta especializada, pode até ser que a pessoa que atenda fale sobre esses procedimentos, mas nós precisamos trabalhar a explicação anterior, porque ela vai mais tranquila também se ela precisar fazer, tá? E aí, a partir desse processo investigativo, eu vou formalizar um diagnóstico, que eu posso trabalhar essa formalização por meio de exames laboratoriais, exames de imagem e outros tipos de exame, né, que eu posso fazer o histopatológico a partir da biópsia também, que às vezes costuma se fazer, para determinar se eu preciso fazer o tratamento, nos casos em que a gente confirma que realmente é câncer do colo do útero, tá? E aí o tratamento pode ser por cirurgia, por quimioterapia, por radioterapia, e existem algumas opções, né, de tratamento para câncer também. Aqui eu só trouxe as tradicionais, né, que estão dentro dessa linha de cuidado proposta pelo INCA, e às vezes, em alguns casos, a gente vai trabalhar esse tratamento para melhorar a qualidade de vida, né, daquela mulher, mas eu vou ter que trabalhar também a questão dos cuidados paliativos, que é uma outra área em que nós enfermeiros nos destacamos, tá? Porque aqui nós vamos trabalhar esses cuidados paliativos exatamente para o controle dos sintomas, né, da doença e alívio da dor. E dentro dessa proposta também, eu tenho que dar um suporte espiritual e também tenho que trabalhar o apoio ao cuidador. Porque você tem uma pessoa com câncer em casa e que você sabe que o prognóstico dela não é bom e que ela vai ter uma vida, a gente tem que garantir uma qualidade de vida muito boa para essa pessoa até a chegada da morte dela. Então eu tenho que trabalhar tanto esse suporte espiritual quanto esse apoio ao cuidador. Não é o cuidador profissional que eu estou falando, é a família mesmo, porque a família acaba se envolvendo e sempre vai ter alguém da família que vai estar mais próximo. E se a pessoa tiver o cuidador profissional, que ele também esteja inserido nesse processo,
porque ele vai precisar entender também o que ele vai precisar fazer, tá? Então, sempre quando eu pensar em câncer, eu tenho que pensar dentro dessa linha de cuidado, exatamente porque cada município está inserido dentro de uma região de saúde, tá? E aí, com base na regionalização, a gente vai trabalhar as redes de assistência, por isso que tem que definir essa linha de cuidado, senão a gente não consegue organizar o serviço. E pensando nisso, né, eu trago aqui um pouco para a gente relembrar o que é o câncer do colo do útero, tá? Ele também pode ser chamado de câncer cervical, que vocês já ouviram falar, porque como ele começa no colo do útero, e o colo do útero é a parte que tem a comunicação com o meio externo, né? E ali a gente tem a cervix, né? Ou colo uterino, ou colo do útero, tá? Então a gente chama também de câncer cervical. E ele normalmente ele é causado pela infecção persistente por alguns tipos de papiloma vírus humano, que é o HPV, que são aqueles chamados de tipos oncogênicos. Nós temos quatro tipos que são os que mais acometem, tá? É o que tem o sorotipo 6, 8, 11, não, é 6, 8, 14 e 16, tá? Eu sempre coloco 11 aí no meio, mas não. Que são os que a gente, que inclusive tem vacinas, né, para trabalhar com relação a esses sorotipos virais, mas a gente não consegue, na coleta do preventivo, determinar qual é o sorotipo. E eu posso ter HPV, né, que não seja o HPV verdadeiro, que seja aquele HPV vulgar, porque a gente tem, como ele tem vários tipos são vários sorotipos, qualquer verruga no meu corpo eu posso dizer que seja um HPV, mas que não seja um HPV do tipo oncogênico, tá? Então, qualquer verruga precisa investigar. E aí, avaliar a coloração, tamanho, se não cresce, várias outras coisas que a gente precisa trabalhar, tá? E quando eu falo do... Ó, o número não apareceu, o número 2, agora que eu tô vendo. Agora foi, gente. A infecção genital por esse vírus ela é muito frequente, mas ela não causa doença na maioria das vezes, tá? Mas em alguns casos ela pode provocar algumas alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Então, quando eu identifico uma verruga que eu tenho certeza que é uma verruga de HPV, né, na região da genitália, na genitália externa da mulher, que normalmente essas verrugas elas vão aparecer na região perineal, perianal, pode aparecer também na face interna da coxa, tá? Pode aparecer nos grandes lábios, pode aparecer nos pequenos lábios, às vezes elas podem só aparecer no canal vaginal, tá? Nos homens é mais difícil vocês identificarem verrugas, porque quase não aparecem nos homens, tá? Raramente a gente consegue identificar verrugas nos homens, mas nas mulheres aparecem rapidinho. E o crescimento dessas verrugas é muito rápido. Então, como eu não sei que tipo, se ela não vai ser se ela é o verdadeiro ou não, tá? Eu tenho que identificar essas verrugas e já proceder à avaliação, tá? E às vezes a gente verificou que tem verruga na região da genitália, já encaminhar para ser retirada, tá? E aí a gente pode, o enfermeiro pode fazer, eu não sei, mas aí tem que fazer uma capacitação específica para isso. Eu posso trabalhar com a aplicação do ácido tricloracético, porque se for uma verruga de um HPV verdadeiro, ela muda de cor, tá? Quando a gente aplica o ácido tricloracético. Mas assim, tem que fazer uma capacitação para você estar apto, você precisa ser treinado para poder fazer a aplicação. E o nosso conselho, nós temos uma resolução que fala sobre isso, que nós podemos aplicar, desde que a gente receba treinamento, tá? E o câncer do colo do útero, pela facilidade que nós temos de cura, não era para nós termos muitos casos de morte, tá? No ano de 2018, a estimativa do INCA era de 16.370 casos novos, tá? A estimativa de morte que tem, a mais atualizada, é de 2015, com 5 mil e poucas mulheres que morreram por causa do câncer do colo do útero, sendo que é uma doença de fácil detecção, de fácil tratamento, e a gente tem um prognóstico muito bom para isso. Então, não era para a gente ter essa quantidade de mulher ainda morrendo. Era a terceira causa de morte entre as mulheres, excetuando o melanoma, né? Que é aquele câncer de pele que tem todo mundo, é perigosíssimo, mas assim, nas mulheres é a terceira causa de morte, não era para ser, tá? Que é uma coisa simples da gente trabalhar. Bom,
E aqui eu só trago uma figura, não sei se vai ficar muito boa a imagem, uma imagem que eu utilizo também para mostrar para as mulheres, né? Aqui a gente está mostrando porque como as atipias nas células, elas vão acontecer no colo, tá? No colo uterino, mas eu tenho que identificar que tipo de células que eu tenho, tanto na parte quanto na parte interna. Então, esse desenho aqui é um desenho mostrando que eu vou ter o colo, ele tem um epitélio escamoso que recobre essa parte externa aqui do colo. Então, vamos voltar aqui. Então, nós temos aqui, eu estava falando que o colo uterino, ele é formado por basicamente 2 tipos de células, tá? Porque quando eu faço a coleta do preventivo, eu quero essas 2 células, tá? Então, eu vou pegar as células do epitélio escamoso, que ele fica aqui por fora, tá? E externamente, ele recobre externamente o colo, e eu vou pegar o epitélio glandular, que ele recobre internamente esse canal, que é a endocérvice. Então, eu coleto o material da ectocervice, que é essa parte, né, que eu vou trabalhar com a espátula de Aires, e eu vou coletar material da endocérvice, que eu vou trabalhar com a escovinha endocervical. E eu preciso de ter representada nessa amostra essa área aqui, essa área pequena, é chamada de junção escamo-colunar, porque é uma área onde a gente pega os 2 tipos de tecido, tá? Ou de tecido não, de epitélio, desculpa, tá? Mas eu posso ter uma condição que é muito comum de acontecer, e vocês já devem ter visto isso também, é uma condição chamada de ectopia ou ectropia, tá? Porque eu posso ter alguns colos de algumas mulheres que vão apresentar esse tipo de condição e a gente acha que isso daqui é doença e não é, tá? O que vai acontecer com, o que leva a acontecer essa questão da ectopia ou ectropia? É uma eversão de tecido. O epitélio escamoso, ele vem para dentro, o epitélio colunar vem para fora. Então, o tecido, ele modifica. E aí, eu vou ter a zona de transformação, ela vai ter uma ectopia erosiva. Esse tecido, ele é como se eu tivesse um bife de fígado, pegando um bife de fígado como exemplo, a gente tira aquela pele lisinha, e quando tira aquela pele, ele fica rugoso, parecendo uma casca de laranja rugosa, né? E então, no colo, isso também acontece. Mas eu tenho que lembrar que essa zona de transformação, ela existe em todas as mulheres, tá? Mas quando ela assume essa característica de ectopia, ela pode, esse colo fica mais susceptível à ação de patógenos externos. E aí eu tenho que lembrar que quando eu tenho uma ectopia erosiva, tem que identificar o que pode estar levando. Mulheres que se utilizam de anticoncepcional, você sempre vai encontrar uma zona de transformação um pouco hiperemiada. Em alguns momentos, dependendo do ciclo hormonal dela, eu vou ter uma ectopia erosiva e mais ampliada, tá? Então, ela pode ficar mais disponível, mais exposta, na verdade, a patógenos externos que podem transformar essas células, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, mas também eu não tenho que ficar alarmando essa mulher desnecessariamente, porque essa zona de transformação, ela modifica o local de aparecimento dela, a localização dela com o passar da nossa idade. O processo de envelhecimento natural vai modificando. Vocês vão ver que mulheres que estão menstruando na menacme, né? E mulheres, a zona de transformação, ela se encontra dentro do canal endocervical. Já nas mulheres que estão fora do canal cervical. E já nas mulheres que estão próximas, entrando no final da vida reprodutiva, as menopausadas, né, elas vão encontrar, essa zona de transformação vai ficar dentro do canal. E aí existe uma dificuldade, às vezes, quando a gente até vai coletar o preventivo, de você representar na amostra os 2 tipos de epitélio, tanto o epitélio escamoso quanto o epitélio glandular. Às vezes a gente vai ter que trabalhar para as mulheres que estão no climatério, ou então aquelas que já estão menopausadas, uma reposição hormonal, porque elas têm pouca quantidade de estrogênio. E o estrogênio para a gente aqui é muito importante, porque ele que vai favorecer toda a recuperação desse epitélio, porque esse epitélio escamoso aqui, ele é mudado continuamente, tá?
e ele precisa de ser renovado. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado e esse tipo de atenção. Eu só trouxe as figuras para vocês observarem que, como a lesão, né, intraepitelial cervical, que é a lesão, que pode ser uma lesão precursora de câncer do colo do útero, ela vai começar daqui. E aí, com os níveis, com o passar do tempo, se a gente não conseguir identificar, ela vai atingindo outras partes do órgão, até, dependendo do estágio que ela tiver, que eu tenho 4 estádios, né, para o câncer do colo do útero, mas o estadiamento eu só vou conseguir definir quando eu faço histopatológico, tá? Então, a gente vai perceber que a lesão, ela começa aqui, então, por isso que o prognóstico é muito bom, a gente consegue curar a maioria dos casos. Eu falo a maioria porque tem mulheres que, quando chegam para a gente, já estão lá muito avançadas, aí não tem como, a gente não tem jeito, né, não vai ter jeito, tá? E como que é coletado esse preventivo, gente? Olha só, a gente não pode, nós vamos usar o espéculo, né, que é introduzido na vagina, e eu não posso, de maneira nenhuma, utilizar nenhum tipo de lubrificante, tá? Se você for trabalhar uma avaliação ginecológica, mas que você não vai fazer a coleta de preventivo, você pode usar aquele espéculo com lubrificante que algumas prefeituras compram. Agora, se você vai fazer a inserção do espéculo para coletar o preventivo, não pode ter lubrificante de nenhuma natureza, tá? Porque esse lubrificante, ele pode produzir um artefato na amostra. E aí a sua amostra ficar insatisfatória ou ela não ter a representatividade dos dois tipos de epitélio. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque alguns colegas, em contato com alguns colegas, tem município que fica comprando espéculo com lubrificante. Não é para comprar, tá? Não é. Se for para você fazer a coleta do preventivo, tem que ser sem lubrificante. Ah, Márcia, mas e se a mulher tiver com dificuldade para a gente introduzir o espéculo, o que a gente vai fazer? Você vai passar água, tá? E você vai escolher sempre um tamanho adequado para o biotipo da mulher a ser examinada. A gente tem que fazer a avaliação da genitália. Você vai avaliar o introito vaginal. E aí você vai ver qual é o diâmetro de espéculo que você precisa para passar. Lembrando que o introito vaginal você consegue abrir quando você expõe, né? Que a gente abre, entreabre os grandes lábios, a gente consegue identificar o tamanho do introito. E também identificar os tipos de introito vaginal. Tem que ter bastante cuidado, tá? E aí, quando eu faço a inserção do espéculo, eu vou fazer a inspeção visual do interior da vagina e do colo do útero, porque os nossos espéculos, a maioria que nós trabalhamos são espéculos descartáveis, ainda bem, e eles são de acrílico, transparente, e a gente consegue fazer essa inspeção numa boa, até para identificar se existem verrugas, se existe alguma lesão mesmo, tá? Né, tanto na vagina quanto no colo. E aí, o que eu vou fazer? Vou promover uma escamação da superfície externa do colo, usando a espátula de Aires, né? E da interna eu vou trabalhar com a escovinha endocervical. E as células que eu faço a coleta, elas precisam ser passadas na lâmina, tá? E é uma lâmina só. Não se usa mais de uma lâmina mais. E aí nós vamos trabalhar aquela parte fosca da lâmina, né? A gente vai trabalhar metade da lâmina, eu passo a espátula e a outra metade eu vou passar a escovinha endocervical. Sendo que a espátula eu tenho que passar verticalmente, tá? E a escovinha eu vou passar horizontalmente na lâmina, que aí a sua amostra vai ficar boa, tá? E quem deve e quando eu devo fazer esse exame, tá? Nós vamos trabalhar sempre na perspectiva que eu inicio a coleta do preventivo naquelas mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual, tá? De preferência, especialmente para mulheres entre 25 e 64 anos de idade, de 3 em 3 anos, após 2 exames negativos consecutivos. Ai, Márcia, eu não confio nisso não, tá? Porque eu já ouvi, esse negócio de já ouvir não dá certo. A gente tem que se basear nas evidências científicas. E essa é uma evidência científica de nível A. Então, foram feitos vários estudos, tá? Com populações grandes, que demonstraram que eu posso trabalhar com esse tipo de proposta,
tá? Mas para eu colocar essa mulher para coletar o preventivo de 3 em 3 anos, eu tenho que coletar 2 anos consecutivos e as amostras, o resultado tem que dar negativo, consecutivo, tá? Se eu não tiver essa característica, eu não posso colocá-la de 3 em 3 anos. Isso não é uma orientação nova não, tá, gente? Essa orientação é de 1998. Tá? Que foi estabelecido isso. E a gente consegue trabalhar isso numa boa. Eu tenho várias pacientes que eu já trabalho nessa perspectiva de 3 em 3 anos e nem por isso elas desenvolveram câncer do colo do útero. Agora, por que eu tenho que trabalhar nessa idade de referência? Porque, pelos estudos, a ocorrência do câncer do colo do útero está nessa faixa etária de 25 a 64 anos. E a gente não tem que ficar colocando mulheres menores de 25 anos para fazer rastreamento. Tá? Para o câncer do colo do útero. Eu preciso trabalhar, sim, uma avaliação ginecológica e trabalhar com ela, sim, informações para que ela tenha uma prática sexual saudável e com responsabilidade, tá? Mas eu vou fazer o rastreamento especialmente nesse grupo de mulheres, porque nesse grupo, nessa faixa etária, é que ocorrem os casos do câncer do colo do útero. Outra coisa, fez 64 anos de idade, pelo amor, gente, não é para colocar a mulher mais na mesa para coletar preventivo. Se ela tiver resultados negativos nos últimos 5 anos, vocês vão dar alta do preventivo para essas mulheres. Não tem que ficar fazendo preventivo em mulheres que têm 70 anos, 80 anos, igual eu tenho uma paciente que ela vem me ver. Ela já tem 86 anos. Eu vou colocar uma senhora de 86 anos que não tem atividade sexual, que não se expõe a risco de contrair o HPV, né? E aí eu vou colocar essa mulher para fazer um preventivo? Para quê? Com qual objetivo? Não precisa fazer isso, tá? Tem que mudar, tá bom. As lesões precursoras são essas daqui, tá? O NIC1, que é a neoplasia intraepitelial cervical, de acordo com a nomenclatura brasileira, né? Não é considerada lesão de alto grau, por favor, tá? Por quê? Porque ela tem uma maior probabilidade de regressão ou persistência do que progressão. Tá? Então, se você vê uma lesão, neoplasia intraepitelial cervical de grau 1, não é considerada lesão de alto grau, você não tem que fazer nada, você vai seguir dentro do fluxograma colocado pelo INCA, né? Você vai coletar na rotina depois essas mulheres, tá? Aí vai depender da idade dela. Se ela tiver menos que 25 anos e mais que 25 anos, aí a gente vai trabalhar dentro de um fluxograma para saber se ela vai voltar em 6 meses ou se ela vai voltar em 1 ano. Então, vai ser de acordo com a idade dela. Agora, as lesões caracterizadas como NIC2 e NIC3, elas são lesões precursoras de alto grau. E aí, neste caso, eu preciso, sim, encaminhar para uma investigação. Eu não posso deixar essa mulher embora sem fazer esse agendamento, tá? Por quê? Porque essas lesões, elas têm maior probabilidade de progredir para o adenocarcinoma in situ, que é o câncer invasor, né? O que a gente não quer, tá? Então, prestar muita atenção quando lermos os resultados dos preventivos para identificar isso daqui, tá? Para não encaminhar as mulheres para ficar fazendo colposcopia desnecessariamente, tá? Então, quando eu pego o resultado, eu vou fazer a leitura do resultado e vou estabelecer a conduta de acordo com aquele resultado. Se eu precisar encaminhar, eu vou fazer uma solicitação de encaminhamento qualificada, tá? E explicando por que eu estou encaminhando aquela mulher. E, além disso, eu encaminho para essa investigação, mas eu devo continuar acompanhando essa mulher, porque ela precisa aderir ao tratamento. E para ela aderir a esse tratamento, eu preciso o tempo inteiro estar explicando tudo, falando para ela o que está acontecendo, senão ela não vai conseguir dar conta de entender o tratamento proposto, tá? Ainda dentro dos resultados e condutas, nós temos lá o resultado normal. Eu vou seguir a rotina de rastreamento citológico, tá? Essas letrinhas que vocês estão vendo são os níveis de evidência, de acordo com os estudos clínicos que foram realizados. É o nível de evidência B, então eu posso confiar e posso fazer. Alterações celulares benignas ou reparativas, também eu vou seguir a rotina de rastreamento. E, gente, é muito comum aqui aparecer inflamação, atrofia com inflamação. É necessário explicar para as mulheres que inflamação é uma resposta benigna, tá?
O útero da gente vive em constante processo inflamatório. Então, vai aparecer inflamação, sim. Não é nada de doença, tá? Agora, se ela tiver uma queixa clínica de leucorreia, o corrimento dela está diferente do que a gente espera do fisiológico, eu preciso encaminhar para fazer um exame ginecológico, ou eu mesmo faço, no momento, né? E também eu mesmo vou recomendar o tratamento, prescrever o tratamento conforme a situação que eu encontrar, tá bom? Às vezes eu não preciso tratar nada, às vezes eu só preciso modificar algum tipo de hábito. Às vezes as mulheres elas se utilizam de produtos para higienização íntima. Isso é um horror. Isso atrapalha muito o equilíbrio da flora vaginal, tá? E aí pode também alterar a característica do corrimento. Quando aparecem o resultado indicando achados microbiológicos, lactobacilos, cocos, bacilos de Doderlein, são micro-organismos que fazem parte da nossa flora, tá? E nem sempre eu vou precisar fazer tratamento, a não ser que venham, por exemplo, Candida albicans, e eu vejo no laudo e também vejo no exame físico, aí eu vou ter que trabalhar um tratamento. Gardnerella mobiluncus, Gardnerella vaginalis mobiluncus, eu também tenho que avaliar, fazer exame e avaliação ginecológica, porque em alguns casos eu vou precisar tratar, tá? Mas isso é cada caso. Aqui eu trago para vocês alguns resultados e condutas, mas aqui eu não estou estabelecendo neste quadro, é mais um quadro, ele está condensado, mostrando os tipos de atipias que eu posso encontrar, tá? E o que eu tenho que fazer? Eu vou chamar a atenção aqui do ascos, que são as atipias de significado indeterminado em células escamosas, possivelmente não neoplásicas, que as pessoas ficam mandando as mulheres ir para a colposcopia, tá? Não é para ir para a colposcopia quando dá esse tipo de resultado aqui. Não é. Isso é uma lesão que tem grande potencial de regressão e acontece muito em mulheres jovens, tá? Se vocês observarem a faixa etária e qual é a conduta que está sendo solicitada, é isso que vocês vão fazer. Não podemos encher as salas de colposcopia com mulheres com laudo de ascos. Agora, se for não podendo afastar lesão de alto grau, é diferente. Aí sim eu vou ter que encaminhar para a colposcopia. Então, quando eu faço a leitura desse laudo, para cada laudo que vier, lá na conclusão do laudo, eu tenho que ver e entender aquele laudo, explicar para a mulher, tá? Explicar para ela que eu tive a célula dela veio com um desenho diferente e eu preciso de trabalhar, né, a conduta acertada. Ou eu vou encaminhar para a colposcopia, ou eu vou repetir o citopatológico, que é isso que a gente tem que entender e passar para ela, tá? Além disso, nós temos algumas situações especiais que demandam uma certa atenção nossa. Gestantes, podemos fazer preventivo, sem problema, em qualquer tempo da gravidez, tá? Por uma questão de deixar para ela uma melhor condição, tá? A gente pode trabalhar até o 7º mês, mas você pode fazer em qualquer tempo da gravidez. E você pode fazer da endosservice e da ectoservice sem problema, tá? O nível de evidência, o nível A. Então, não tem que ter medo, pode fazer. E é o momento oportuno também de você oferecer esse exame para mulheres que, às vezes, nunca tiveram a oportunidade, tá? Mulheres sem história de atividade sexual não têm indicação de ficar fazendo rastreamento do câncer do colo do útero, não tem nenhuma indicação. Você não precisa se preocupar com esse grupo de mulheres para colocá-las na rotina de rastreamento, tá? Mulheres na pós-menopausa, elas também vão ser rastreadas de acordo com as mulheres normais, até a faixa etária de 64 anos. Em alguns casos, vai ser necessário você trabalhar com a estrogenização prévia, a realização da coleta, porque tem algumas mulheres que, por conta da atrofia vaginal e o adelgaçamento também da musculatura, tá? Às vezes a gente precisa de usar um estrogênio antes de fazer a coleta, para você não machucar essa mulher e ela fugir do seu serviço. E nós, enfermeiros, podemos prescrever o estriol, sem problema, tá? Isso aí é objeto de outra aula, hein, Sheila? Senão eu falo demais, já estou falando, né? As esterectomizadas também, gente, mulheres submetidas à esterectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico e tratamento de lesões cervicais de alto grau, elas podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem pelo menos 2 exames anteriores normais. Não tem que ficar fazendo preventivo de mulher que não tem útero, não, tá?
Agora, se a mulher foi esterectomizada por conta de uma lesão precursora ou por conta do próprio câncer do colo do útero, aí ela vai ser acompanhada de acordo com a lesão que ela foi tratada, ok? Tem muitas mulheres que fazem esterectomia por conta de mioma uterino, né? Ou leiomioma, né? Então, aí você não precisa, isso é lesão benigna, tá? A gente sabe que mioma não vai virar câncer, nem leiomioma também. Então, não tem que botar essas mulheres para ficar fazendo rastreamento, não. As imunossuprimidas, principalmente, você vai trabalhar também o exame preventivo, né, neste grupo, após o início da atividade sexual, com intervalos semestrais no primeiro ano, e se esses exames forem normais, você vai manter o segmento anual, enquanto o fator de imunossupressão delas estiver baixo, tá? Então, eu tenho que trabalhar sempre as mulheres, por exemplo, as mulheres HIV positivas, a orientação é que eu avalie o CD4, e se o CD4 estiver abaixo de 200 células por milímetros cúbicos, eu tenho que priorizar a correção dos níveis de CD4, e depois eu vou fazer esse rastreamento a cada 6 meses, porque a gente sabe que essas imunossuprimidas, elas vão ter mais facilidade de ter uma atipia celular que pode estar sendo provocada até pelo próprio tratamento delas, tá? Uma outra situação especial que eu trago aqui também, não, já acabei todas, ó, tá vendo, Sheila? Você me apressou. E aí, para as considerações finais, o que eu trago para vocês, que faz parte do nosso trabalho, o que nós temos que fazer? Nós precisamos melhorar o nosso atendimento, otimizar o acesso, eu tenho que gerar informação consistente e eu tenho que contribuir para a qualidade da assistência. Para fazer isso tudo, quando eu faço a leitura desse laudo, vocês viram que não é apenas pegar o papel e ler, tá? Eu tenho que fazer todo esse controle, tá? E tenho que saber as pessoas que frequentam o serviço, cadastrar essas mulheres também, identificar a população que eu acompanho, tá? E uma outra coisa que para a gente tem que ser assim, uma coisa de qualidade. A nossa coleta ela tem que ser muito bem feita, tá? É inadmissível você pegar resultados de preventivo de mulheres que estão em fase reprodutiva, em que a gente não tenha na amostra a representatividade da JEC, da junção escamo-colunar. Se eu não tenho representatividade da JEC, eu vou ter apenas um tipo de epitélio, que é o epitélio escamoso. Tá? E aí o epitélio escamoso, essa amostra não é uma amostra que me dê, que seja de qualidade, que eu posso não, eu não tenho representado nessa amostra também o epitélio glandular e possivelmente eu não vou ver a zona de transformação ali. E é na zona de transformação que ocorrem as lesões precursoras do câncer. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar com a coleta da amostra, tá? E outra coisa que eu estou trazendo aqui é a questão do acolhimento, tá? O acolhimento tem que ser um modo de operar todos os locais do trabalho, tá? A gente tem que assumir o acolhimento como uma tecnologia nossa, tá? Precisamos fazer isso. E aí eu tenho que ser capaz de acolher, de escutar, de pactuar, tá? De trazer respostas mais adequadas para cada usuária que eu atender. Além disso, o acolhimento não é aquele espaço, nem local, não, aonde as pessoas às vezes ficam lá presas, né? E aí você nem olha para a cara da paciente direito. Um acolhimento, ele é muito mais do que aquele espaço, um local, tá? Ele é uma postura ética, ele não pressupõe hora, não pressupõe local marcado, profissional específico para fazer, tá? Precisa todo mundo interiorizar essa questão do acolhimento, porque ele também pressupõe um compartilhamento de saberes, tá? Compartilhamento de necessidades, possibilidades, angústias, invenções. E as mulheres que todas as vezes que elas vêm ler um resultado de preventivo com a gente, elas estão angustiadas, porque elas querem que o resultado seja ótimo, né? E por último, acabando, né? Sempre trabalhar de forma proativa. Nós, enfermeiros, temos essa capacidade, tá? De desenvolver atitudes proativas, porque quando eu faço isso, eu estimulo a mulher a aderir ao tratamento, a aderir às ações preventivas, tá? Eu vou aproveitar, quando eu faço uma atitude proativa, eu aproveito todas as oportunidades da presença da mulher, né? Para instrumentalizar essa mulher, para oferecer uma informação melhor
para ela, para discutir com ela, tá? E isso é muito importante. E aí, nesse ponto, a gente consegue potencializar também o nosso papel enquanto educadores em saúde, né? E também como agentes mobilizadores e agentes formadores de opinião, tá? Bom, aqui a gente traz as duas referências básicas que eu usei para a aula, mas a gente poderia acrescentar aqui o protocolo do caderno 22 do Ministério da Saúde, tá? O caderno de atenção básica, e também outros livros que vocês quiserem, ok? Muito obrigada. Agora